sejam bem-vindos ao canal Instituto Barbosa Lima, começando a live aqui com alguns percalços, uma situação inopinada que ocorreu aqui, mas vamos em frente e solicito a você que está seguindo o canal de compartilhar o nosso conteúdo, clique no sininho, pois você sabe, dependemos muito, nosso canal depende muito do seu engajamento. Então, conto com a sua colaboração, compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo no canal. De forma orgânica, o YouTube entende relevância no canal e levará esse conteúdo a mais pessoas. Eu estou hoje aqui com o Carlos Vasques, um profissional da área de engenharia de software, já com uma vasta experiência nessa área, é, inclusive com a administração pública, desenvolvimento de software para a administração pública. O Carlos vai nos contar hoje aqui, vai nos trazer a sua expertise dentro desse setor e, ao mesmo tempo, o Carlos vai trazer para nós algumas novidades, algumas instruções gerais, né, algumas normas técnicas que vai aí também reforçar tudo o que vai ser dito aqui. Não é isso, Carlos? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro. Muito obrigado aí pelo seu convite, né? Sempre uma oportunidade muito legal a gente compartilhar conhecimento e sempre se aprende alguma coisa nesse processo, né? Como é que você gostaria assim, de conduzir? Seguir aquela pauta que a gente montou? Como é que você gostaria que a gente Tá, a gente fizesse? pode começar aqui para os nossos seguidores, né, ter aí um conhecimento do calibre, do peso do nosso convidado. Podemos iniciar aí com a nossa pauta, o nosso roteiro, iniciando aí com a sua história, né, a sua biografia dentro dessa área de engenharia de software, né, que o Carlos é um camarada aí que tem experiência gigantesca nesse setor, né? Ele é da área, é formado, né, na área de computação, já foi instrutor, professor aí na Universidade do Espírito Santo, tem uma experiência sensacional, já foi meu instrutor, né, na área de software, na área de métricas de medição de software. Então, é um camarada que vai agregar bastante para a gente, vai trazer, vai tirar dúvidas aí. Você que tem alguma dúvida, pode fazer perguntas e o Carlos vai fazer o possível para responder. Eu, dentro do possível, também irei responder. E podemos começar aí com a sua formação, com a sua expertise, Carlos. O que que você acha? Ah, legal. Não, legal. Eu me graduei pela PUC do Rio já em 1990, né? Então, são 34 anos. Comecei a trabalhar numa grande multinacional que usava, à época, pontos de função para estimativas dos seus projetos, né? E era um negócio que não... eu era bem jovem na época, né? E eu vejo isso com os desenvolvedores hoje, uma coisa bastante comum. Eu não aceitava como aquele processo de medição, de estimativa, né, era feito. Eu não entendia porque uma transação que era muito complicada tinha a mesma pontuação de uma outra transação que não era. Tinha atividades que não eram medidas de maneira direta. E aí, lá em 91, comecei a estudar sobre esse assunto para provar que aquilo ali era uma fraude, né? Que aquilo ali não funcionava. Eu fui me aprofundando, né? Fui, na minha falta de modéstia dos meus 20 e poucos anos, né? Eu fui vendo que eu estava errado, né? Fui vendo que
a perspectiva da medição era uma perspectiva não para microgerenciamento, não para ficar fazendo a contagem de palitos de fósforo, né? A ideia era a gente medir caixas de palitos de fósforo, caixas de cargas de palitos de fósforo. E acabei me especializando em medição, né? Então, em 96, eu me tornei o primeiro brasileiro certificado pontos de função, né? Na verdade, perdão, entre os primeiros, né? Fui o segundo brasileiro certificado pontos de função, e hoje sou o primeiro fellow, CFPS Fellow é, brasileiro também, né? E ao longo do tempo a gente foi expandindo, né? Eu trabalhei nessa multinacional até 1998, quando eu me demiti à época, as pessoas me achavam louco, no meio de uma crise, né? E abria fato com esse foco em medição. E a gente foi expandindo para assuntos relacionados à gestão. Então, principalmente análise e gestão de requisitos. Junto com o Guilherme, né, a gente escreveu um livro sobre esse assunto, e qualidade de software, né? Então, esse tripé, métricas, qualidade e requisitos. Então, se você pegar essa jornada aí de 98 para cá, ela é muito próxima à jornada que a gente vê nas contratações públicas, né? Nessa época, 98, o mais comum era você contratar pessoas, postos de trabalho, né? Você tinha, muitas vezes, até secretárias sendo contratadas, você tinha os mais diversos perfis ali sendo contratados no contexto de um contrato de software. E, basicamente, quando você contratava posições de trabalho, você tinha certos desafios, né? Por exemplo, naquela época, as três maiores empresas que atuavam nesse segmento eram empresas que tinham vínculos com políticos, né? E como você avalia se aqueles postos de trabalho tinham algum nexo com o resultado, né? Como é que você avaliava? Como é que você dava uma prestação de contas para a sociedade que aquilo ali não era um cabide de emprego, né? Como é que você dava transparência para aquilo? Então, começando por volta daquela época, questionamentos nesse sentido, e começou a ter um movimento em direção de contratação baseada em resultados no âmbito da TI. O Tribunal de Contas, ele criou a CEFT, que era uma Secretaria de Fiscalização especializada em serviços de TI, né? E começou a se trabalhar com contratação em pontos de função. No início, foi bastante confuso, porque não era incomum você encontrar situações que você pegava como se fosse uma conversão de milha para metro ou de centímetro para metro, que 10 horas era equivalente a um ponto de função. Então, se você tinha lá uma pessoa trabalhando 100 horas, aquilo equivalia a 10 pontos de função. Isso não é assim, porque, por exemplo, se você pegar uma moto e andar 10 quilômetros, você vai gastar uma certa quantidade de combustível. Se pegar um carro, vai ser outra, né? Se pegar um carro mais velho, vai ser outro. Então, essa calculadora, né, conforme foi se amadurecendo toda a comunidade, essa prática foi deixando de ser feita, até por força de acordos, né, por força de decisões do TCU. E o modelo prosperou, né, junto com o pregão eletrônico, mas eu diria que ele foi vítima do próprio sucesso, né? Por que que ele foi vítima do próprio sucesso? Um ponto de função lá atrás custava em torno aí de entre 1.000 e R$ 1.200, né? Isso há mais de 20 anos atrás. Hoje, há um ano atrás,
você encontrava uma média de preços aí de 600, R$ 700 por ponto de função nessas contratações. E não tem um gestor de TI que não reclamasse do ponto de função. Por que que ele reclama do ponto de função? A ponto de função é ruim. É ruim por quê? Porque entra um sujeito com preço que é inexequível, né? Você tem uma dificuldade muito grande de qualificar a inexequibilidade daquele preço, né? E você acaba depois tendo que administrar aquela situação, né? Então, fruto desse tipo de dinâmica, se montou um grupo de trabalho da Secretaria de Governo Digital buscando alternativas, né? É, eu tive uma microscópica participação consultando a esse grupo, na qual eu tive a oportunidade de compartilhar, em termos de método de medição, alternativas mais modernas e mais compatíveis com as estratégias de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento ágil, que era o ponto de função simples. Eu faço parte do grupo de trabalho do IFPUG, desse ponto de função simples. Estamos trabalhando na tradução, né? A versão em português possivelmente vai ser a primeira tradução do manual de contagem de pontos de função simples. E o pessoal gostou, né? O pessoal gostou dessa solução, porque uma das reclamações é que se gastava muito tempo discutindo sobre questões de medição. Se aquilo era um campo a mais, se aquilo era um campo a menos, se aquilo seria uma saída externa, uma consulta externa. Com o ponto de função simples, todas essas discussões somem, né? Porque o ponto de função simples considera apenas as transações e os arquivos e mantém o que é importante, que é a granularidade adequada para se medir uma funcionalidade, né? Então, com a, como resultado, né, do trabalho desse grupo, surgiu Portaria 750, de 2023. E ela é uma ferramenta fenomenal para o gestor. Por quê? Ela fornece referências objetivas do que seria um preço inexequível. Então, caso haja um certame, né, e o preço seja um preço que se verifique inexequível, você não tem que inovar para justificar aquela inexequibilidade. Você já tem os referenciais lá, um estudo bastante robusto em cima dessa inexequibilidade. Outro advento também bastante legal dessa portaria são as modalidades. Então, por exemplo, era muito comum você ter uma situação de sustentação, né, em que você precisa, na verdade, pagar pela disponibilidade da contratada associada a determinado portfólio. Você fazia lá uma licitação, a roda começava a girar e o preço, ele pressupõe um equilíbrio, né? Eu vou ter demandas pequenas, vou ter demandas grandes. Tem clientes nossos, né? A Fato, ela atua apoiando empresas públicas na medição dessas entregas e apoiando as fábricas de software, né? No sentido de ajudar a fazer esses contratos funcionarem, né? Então, você tem determinados contratos que as demandas são todas de caso concreto que aconteceu, por óbvio, não vou dar o nome aqui da empresa, 90% das demandas eram de verificação de defeito. Então, em termos práticos, você tinha um contrato, que era um contrato de sustentação, que estava sendo usado para, perdão, um contrato de fábrica de software, que estava sendo usado eminentemente para sustentação, né?
E aí isso acaba prejudicando o equilíbrio daquela relação, né? Então, essa portaria, ela institui uma flexibilidade muito grande, e ela busca abordar alguns problemas que a gente tinha lá atrás, de 20 anos atrás. Então, ela busca superar problemas que a gente teve nas contratações de pontos de função, porém não joga fora, né, todo esse aprendizado aí de mais de 20 anos de governança que a gente construiu. Então, ela cria quatro modelos de contratação. Um modelo voltado para a fábrica de software em pontos de função, né? Porém, o que que ela faz? Ela tira do escopo do que está sendo pago pelo ponto de função algumas atividades que são mais relacionadas à gestão. Poderia estar no preço de ponto de função? Poderia estar, mas só que a dinâmica do pregão joga o preço para um patamar que essas atividades se tornam incompatíveis com os preços que são encontrados, ou com as horas que são utilizadas como referências. Então, algumas atividades como elaborar um conceito, é, preparar o backlog, automação de testes. Você colocar automação de testes no preço do ponto de função só se justifica, ou pelo menos só representa uma distribuição de risco compatível quando você tem automação de testes de maneira uniforme, né? Agora, ao contrário dos testes de unidade, que deveriam ser, como eu acabei de falar, os testes funcionais, os testes não funcionais com robôs, são testes que costumam ser alocados àqueles elementos de maior risco, né? Então, se eu colocar no preço de ponto de função, incluindo também esse desenvolvimento da automação de testes, eu vou estar distorcendo, né? Eu vou estar introduzindo riscos que são desnecessários. Então, o gestor não precisa pensar nisso, porque está muito bem feitinho. Eles já criaram esse modelo abordando essa situação. Uma outra situação que eles abordaram também é a sustentação, né? No passado, você tinha vários contratos de sustentação que barrava no PCU, tinha problema com o PCU, porque era assim o valor fixo, né? Então, esse termo de referência, ele institucionaliza, né, na forma de uma portaria, um modelo de contratação para sustentação baseado no ponto de função sustentado, né? Então, baseado no tamanho do seu portfólio. Então, é outro advento legal que essa portaria traz também aí em 2023. E por fim, e aí por um lado, novidade, por outro lado, uma volta para o passado, né? Eu vou procurar explicar o que que é novidade e o que é volta ao passado. A novidade é você ter resultados, você ter que ter resultados associados à alocação. O voltar ao passado é a contratação de pessoas, né? Você está contratando postos de trabalho ou você está contratando sprints. Um sprint nada mais é do que uma quantidade de pessoas versus um prazo, né? Então, são variações da mesma contratação. Essas contratações que eu comentei de postos de trabalho, alocação e sprints, elas, por um lado, elas dão uma flexibilidade muito grande. Por outro lado, o que acontece? Quem é responsável por fazer a gestão de produto não vai ser a contratada, né? Quem vai ser responsável pela gestão do produto é o gestor. Então, é um modelo que você cobra a contratada por produção, mas se o gestor, né, não cuidar para que haja demanda para aquela produção, não tem contratada que resolva, né? Então, e o relógio está rodando, o relógio está rodando, né? Então, na realidade, pode parecer contraintuitivo,
Mas essas modalidades que eu acabei de citar, essas duas últimas, a contratação de sprint e a contratação de alocação, para você usar direitinho, você tem que ter uma maturidade até superior à maturidade que você precisaria usando ponto de função. Porque quando você contrata com ponto de função, o faturamento da contratada é ancorado nos pontos de função entregues, né? Já nesse caso, não. A remuneração é paga pelo relógio, né? Então, é aquela coisa, você não tem uma solução assim que seja se instalar o dedo, né? São escolhas que você faz. Você escolhendo o caminho, você tem alguns benefícios, você tem algumas flexibilidades, mas você passa a ter algumas responsabilidades. No outro, você transfere para a contratada, né, esse risco, mas você tem que ter o controle, tem que ter é, aquela coisa, né? O cuidado no início da jornada, que é quando vence a licitação, né? Você avaliar a viabilidade dos preços, das condições que você obteve. Então, nos últimos anos, então, eu passei bastante tempo envolvido em toda essa onda aí da contratação baseada em resultado, né? A gente surfou, né? Teve o livro da análise por função, a gente fez o treinamento do pessoal lá do TCU, é, foi e tem sido uma jornada bem legal. Hoje a gente opera um escritório de médicos, né? O Gustavo Simões, meu sócio, ele é responsável pela equipe, né? A empresa hoje tem em torno aí de 60 pessoas, o escritório de médicos tem em torno aí de trinta pessoas, né? E a gente atende tanto as empresas do governo, são licitações que a gente participa, e empresas privadas, como eu citei. E ao longo desses últimos anos, dos últimos 5 anos, a gente percebeu que a gente estava meio que. O grande desafio do software não é você saber uma linguagem. O grande desafio com software não é você saber SQL, né? O grande desafio com software não é você saber fazer uma integração com as bibliotecas ou a API do ChatGPT, do OpenAI. Não é isso. Isso não é mais difícil. O mais difícil do software é você conseguir balancear o teu plano de produto, os recursos que você tem disponível, a garantia da qualidade e a integração desses processos de engenharia com as exigências de governança, né? Prestação de contas. Então a gente percebe que isso é mais difícil. E a gente, ao longo do tempo, a gente ensina os nossos clientes a buscar trabalhar melhor com isso, né? O cara chega, eu quero contratar uma empresa para contar ponto de função. Aí no final ele entende que, na verdade, ele não precisa de uma empresa de contar ponto de função. O uso do ponto de função torna explícito, óbvio, a necessidade de você ter esses cuidados com gestão de requisitos, com qualidade, e com a comunicação de como aquelas entregas, aquele plano de entrega está sendo estruturado. Então, nos últimos 5 anos, a gente começou também a atuar com o desenvolvimento, porque se a gente estava com esse discurso, né, que o mais difícil é isso, vamos provar isso, né? Então, hoje, a gente tem operações de desenvolvimento, né? A gente tem operações em Goiás, no Rio de Janeiro, né? No Mato Grosso, né? Além de iniciativas com desenvolvimento em startups e empresas privadas, né? E demonstra que não é só uma retórica, né? O que eu estou falando. Então, quando o Leandro me convidou para bater esse papo, acho que a minha ideia foi falar um pouco sobre essa história, né? Sobre essa evolução e sobre essas trocas, né? Quando você toma essas decisões sobre a modelagem do seu termo de referência, né? Eu vou devolver a palavra aqui para o Leandro, que eu estou falando aqui há quase meia hora. Ô, Carlos,
Você estava mencionando aí toda a parte do processo aí de gestão de software, desenvolvimento, e aonde que entra a figura do PO aí? Lembro que em determinado momento, Leandro, eu comentei que quando você contrata uma locação, a responsabilidade por você fazer a gestão do produto, ela basicamente se desloca da contratada para contratante com muito mais preponderância, né? Quando você tem um contrato de função, você basicamente manifesta necessidade, né? Necessidade. Nesses contratos de alocação, o desenvolvimento dessa necessidade em um desenho de solução é do PO, né? Esse jeito tem que transformar. Quando eu falo assim, necessidade, o que eu estou querendo dizer, né? Eu vou dar um exemplo meu como gerente. Que na Fato, eu cuido do nosso back office, né? E aqui no nosso back office a gente tem uma empresa de contabilidade que é responsável por fazer a nossa folha de pagamento. Agora, eu não me sinto à vontade de deixar esse negócio solto nessa empresa de contabilidade. Por quê? Cargos. Eu descobri em determinado momento que o mesmo cargo tinha dois códigos diferentes, né? Então, eu tinha uma necessidade de conferir se os insumos que a contabilidade estava usando são os insumos que eu tinha estabelecido dentro da empresa, né? Eu tinha necessidade, de avaliar se a configuração que um funcionário tinha, né, cargo, data de admissão, data de nascimento, era a configuração que eu tinha aqui internamente, né? Plano de saúde. A gente tinha lá o processo de chegar uma fatura de plano de saúde. Tem que conferir essa fatura de plano de saúde. Então, isso aí são necessidades. Você tem essa necessidade de transformá-las num desenho de solução. O que é um desenho de solução? Olha, eu preciso da funcionalidade tal. Eu preciso da funcionalidade tal. Não é tela, são funcionalidades, né? É uma visão conceitual do que seria o produto, sem Certo, entrar no mérito de desenho de tela, sem entrar no mérito de. Isso é o desenho da solução, né? Então, o PO, ele é o responsável, primeiro e último, por esse desenho de solução, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. entendi. E ele está bem ligado ao negócio, né? Ponte, né? O PO, ele tem um papel de consultor. Como assim consultor? O consultor, ele é o cara que tem que entender uma necessidade, né? E propor uma solução para aquela necessidade. Então, o PO, ele não precisa se preocupar com o desenho da tela. Isso aí quem vai se preocupar vai ser o dev, né? Junto lá com o usuário. Ele não precisa se preocupar com a responsividade. Isso aí, quem vai se preocupar deveria ser o dev, né? Agora ele vai se preocupar qual é a melhor solução. Então, por exemplo, quando eu tive essa necessidade, né, de fazer a conferência da folha de pagamento, né, eu tinha várias alternativas. Eu poderia fazer um espelho do que a contabilidade faz. Como assim? Eu poderia refazer os cálculos que a contabilidade faz. Se eu estou pagando uma empresa para fazer as contas, né, não tem o menor sentido eu fazer isso. Então, essa não foi a melhor solução. Poderia ser uma solução, mas não foi a melhor solução. Então, o PO, ele é responsável por avaliar essas alternativas, né, e desenhar a solução que melhor se adequa ao negócio. Agora, o PO, normalmente, ele não tem poder de definir procedimentos operacionais. Ele normalmente não tem poder de estabelecer fluxos operacionais. Isso aí, normalmente, você tem outros âmbitos que fazem isso, né? Então, quando a gente fala que o PO está mais próximo do negócio, eu diria que ele é uma ponte, né? Ele é a ponte
que, a partir da necessidade, avalia alternativas de solução de maneira colaborativa, né? Resolve conflitos, isso é um papel importantíssimo. Por que que resolve conflitos? Essa decisão que eu falei, por exemplo, sobre se eu faria o cálculo novamente, ou se eu só validaria as entradas que a minha contabilidade recebe de mim, tem pessoas que inicialmente não concordavam com isso, né? Então, se eu colocar um deve para ele resolver esse conflito, isso não vai para frente. E, aliás, esse é um dos principais problemas de gargalos, né? Quando eu falo certo, assim, gestão, é eliminar gargalos, né? Eliminar gargalos. Então, o PO, ele tem esse papel de resolver esses conflitos, né? Ele tem esse papel de facilitar a comunicação e saber até onde ele pode decidir, né? Porque ele, apesar de ser responsável pelo desenho de solução, ele não é normalmente a autoridade, né, com o poder para definir esses fluxos operacionais. Então, é saber até onde ele pode avançar, né? Eu tenho um caso, tinha 24 anos na época, 24 anos. Isso aí foi em 1994. À época, a indústria de saúde estava migrando para planos de saúde, de planos de saúde para seguros de saúde. E aí eu estava uma coisa que era legal de trabalhar numa grande multinacional, era o acesso que você tinha, né? Então, estava numa das maiores é, operadoras de plano de saúde à época, né? E todo pimpão, todo besta, fui mostrar o meu plano de como em 6 meses substituir lá o sistema, né? E aí um superintendente, imagina, menino de 24 anos, falando lá para o superintendente. Ele perguntou: qual vai ser a nossa participação nisso? Aí eu, de maneira ingênua, né, falei: total, vocês vão definir como as coisas fazem, vocês vão. E ele falou: não, eu não tenho tempo e eu não sei. Eu entendo de plano de saúde, eu não entendo de seguro de saúde. Então, é importante, né, o PO, ele ter assim, uma noção muito clara do que esses seus clientes internos, né, estão esperando daquele projeto e qual é o papel dele naquele caso de desenvolvimento em particular. Nesse caso de desenvolvimento, o que eles queriam contratar era software, ou melhor, não era só software, né? Eles queriam contratar software e queriam contratar uma consultoria para fazer o desenho de processos nesse novo cenário deles, né? Pacote, talvez. Carlos, nesse caso aí que você está fazendo, nesse contexto, dizendo melhor, o PO ele vai estar do lado da contratada ou do lado da contratante? Depende muito do modelo que você estiver usando, né? Por exemplo, se você usar modelo por ponto de função, um grau de atividades relacionadas ao PO vai estar pendendo mais para contratada. Por quê? Porque o interesse dela é que aquilo flua, né? Ela se ela tiver um protagonismo no desenho da solução, as coisas não vão andar, não vai receber, né? Já no contrato de alocação, essa sua pergunta ela é muito importante para ilustrar o que eu falei com as trocas, né, das escolhas. No contrato de alocação, eu vejo que esse trabalho do PO teria que ser preponderantemente da contratada, perdão, do contratante, né? Por quê? Porque se a roda não girar, eu tenho lá meus SLAs de produtividade, né? Então eu falo: olha, eu não cumpri esse SLA de produtividade com responsabilidade do cliente. E aí você não vai poder, em termos práticos, aplicar aquela SLA de produtividade, entendeu? Então, não é explícito isso, está em nenhum lugar escrito isso,
Mas em termos práticos, quando você escolhe uma contratação no modelo de ponto de função mais HST, você está, em tese, transferindo um trabalho de desenho de solução mais para contratar. Quando você trabalha com alocação, você tem que estar preparado para você ter um papel mais preponderante nisso, entendeu, Leandro? Entendi. Muito bom. Então, não é. No termo de empresa, você vai ter lá analista com perfil de PO, né? Bem possível que tenha esse tipo de coisa, esse tipo de exigência, né? Mas em termos assim de incentivos, né? É isso aí que eu falei, entendeu? Entendi. Carlos, continuando dentro dessa seara aí, eu dei uma lida nessa portaria, é a SGD MGI 750, né? 2023, isso aí. Mas ela é acho que ela é uma evolução da que da que nós estamos trabalhando aqui no, na COGES. E E, a IN04, né? Essa IN04, ela foi. Eu acho que o pessoal teve o cuidado de, conforme ela foi renovando, deixar que ela fosse a 4, né? Então, durante algumas renovações, ela continuou sendo IN04, até que ela virou IN01. Não sei se isso tão importante que era, né? O que acontece? Essa IN004, ela de fato, ela é a raiz de tudo que a gente está conversando, né? Qual que é o problema? Ela, ela não dá os instrumentos para você resolver essa questão da inexequibilidade, e ela não aborda o caso da sustentação e, em termos práticos, ela dificulta os contratos de alocação ou split. Então, o conhecimento ele é uma espiral, né? Então, o que a gente aprendeu com a IN04, né? As IN04, a IN01, ela não foi jogada fora, né? Ela ajudou a manter essa orientação de resultado lá dessa última, né? Agora, é uma luta, porque tem muito gestor que ele quer simplesmente alocar alguém e dane-se produtividade, transparência, entendeu? Existem forças grandes nesse sentido. Então, é uma batalha cotidiana aí, a gente não perder as coisas boas, né, que a gente construiu ao longo dos anos, né? ô Carlos, eu vou citar aqui uma situação que eu acho que o fato é que eu acho que essa IN, acho que ela surgiu devido a um estudo feito no TCU relacionado ao ST, não é isso? E aí eles recomendaram ao Ministério de Economia que fizesse essas instruções para evitar, né, para orientar a administração pública a utilizar outras métricas evitando ali as falhas que tinham na UST. E eu queria que você pudesse, né, falar sobre isso aqui agora conosco. Não, né? Tem um timeline aí. Essa coisa do ST foi depois, né? Então, isso aí tudo começou no início aí dos anos 2000, né? Com aquelas contratações que eu te comentei, e é, na época era o Ministério do Planejamento, né? Era o Ministério do Planejamento. Foi uma resposta a uma provocação da Secretaria de Fiscalização de TI, a CERT lá da TCU. O tempo É, foi passando,
problemas foram surgindo. Aí uma das soluções que o pessoal adotou foi o ST. Porque, apesar do TCU recomendar ponto de função, você não precisa fazer uma contratação em ponto de função. Tem que ser uma contratação baseada em resultado, né? Então, se criou uma unidade de serviço técnico. Fenomenal. Você tem um catálogo, né? E aí, nesse catálogo, você estabelece critérios objetivos para determinados serviços sejam feitos. Até aí, tudo bem. O problema é que você não tem um órgão, uma organização, uma instituição que padronize o que é um ST. Então, o ST, em termos práticos, acabou virando um apelido para a Almenhora, né? Acabou virando um apelido para a Almenhora. Você Que é o tinha. HH, é o HH, né? É, oi? O meia-hora seria a métrica HH, né? HH, seria a Almenhora, né? O Almenhora é esforço, não é resultado, né? Então tem um vício de raiz. E aí, isso começou, né? Teve vários contratos com esse vício, era muito comum, que houve uma movimentação que você falou, né? Foi a movimentação, acho que foi em 2020, mais ou menos, isso. Então, o início dessa história aí que eu falei, início dos anos 2000, né? Essa coisa aí do ST, se eu não me engano, por volta de 2020. Então, uns 12 anos depois. E o termo ST virou meio que uma pergunta aí, né? Diante dos abusos que se cometeu, falou, olha, não use o ST de maneira geral. Que, se bem usado, não tem problema ser bem usado, né? Eu não queria comentar, né? Eu acho legal comentar. Uma das componentes da nossa solução para gestão de software é o Mesur, né? Mesur, ele é uma aplicação que facilita a comunicação entre três elementos. Entre o desenvolvedor, o gestor e o medidor, né? Então, o Mesur, ele suporta não só o ponto de função simples, não só o ponto de função do IFPUG, mas também o ST-HST, né? Porque agora a gente vê valor nisso. Só que foi tão utilizado que se estigmatizou e até meio que se proibiu, né? Esse tipo de contratação. É aquela coisa, né? Hoje, para você contratar o ST, você teria que demonstrar que focinho de porco não é tomado. A solução que se adota quer trabalhar com hora? Tá bom, isso é hora. E aí você vai colocar, só que se chama hora de serviço técnico, HST. E você tem um catálogo, que é o catálogo da UST, só que tem um nome diferente, para evitar esses vícios que a gente teve lá atrás, né? Então, a gente já tem alguns elementos de catálogo. Eu confesso que é bastante completo. Basicamente, todas as necessidades que eu encontrei, aquele catálogo, se não resolveu 100%, resolveu 80% dos casos. E é um catálogo de horas, né? Você coloca tal serviço, tantas horas, tal serviço, tantas horas. E aí você não fica tendo que reinventar a roda, né? Então, o problema do sistema não é intrínseco, tá? Não é um problema intrínseco. É um problema sobre a deturpação que se teve com a utilização do catálogo de serviço. Os resultados, nós já temos aí resultados já sendo mostrados aí já na administração pública com o uso do HST, confere? Tudo em funções de âmbito federal, né? A partir de 2023, está completando aí quase um ano, né? Minto, mais de um ano, elas seguem esse modelo, né? Ou é ponto de função mais HST, ou é alocação. O meio comum são sprint. Sprint é o caso menos comum. Esse esquema de alocação, ele também não nasceu desse grupo da Secretaria de Governo Digital. A semente dele foi um termo de referência do próprio TCU,
que era uma contratação de alocação, né? Então, antes mesmo de 2023, já tinha contratos de alocação com medição de resultados. Esse modelo ele avança algumas coisas, né? Corrige alguns vícios, mas é uma evolução desse, eu acho que é de 2016, de um contrato do TCU. Excelente. Ô, Carlos, o Mesuro, ele está há quanto tempo aí no mercado? O Medu, eu não sei precisar quando ele foi lançado, porque ele originalmente ele nasceu como uma ferramenta de produtividade dentro de casa, né? Então, uma coisa que era muito difícil para a gente, que demandava muito tempo, era você estruturar o produto numa visão analítica dele, sabe? É, Uma estrutura analítica do produto. Então, a gente tinha, dava trabalho fazer isso. Outra coisa que dava muito trabalho era você pegava um documento de requisito e uma representação, às vezes era um cartão do Gira, mais variado. E aí você tinha que fazer aquela medição de uma manutenção. E o mesmo regime tinha que ser medido várias vezes, né? E como é uma análise que envolve você, no fundo, fazer uma investigação, quase um trabalho de análise de requisitos, era um trabalho que se perdia várias vezes. E se perdia e você corria o risco de assumir premissas diferentes em momentos diferentes. Então, o Mesur, o que ele faz? Ele é uma ferramenta. Você mantém uma estrutura analítica de produto, e a cada demanda que você vai medindo, você bebe dessa estrutura analítica de produto para organizar o teu escopo, né? Vamos colocar assim, uma língua franca para você especificar escopo, né? Então, ele nasceu para dentro de casa, né? Hoje, a gente está com os números, eu posso até ali olhar, mas a gente já está com cerca de o equivalente a 2 bilhões de reais medidos no Mesu. Ele cumpre um papel não só de ferramenta de produtividade, mas também de instrumento de comunicação, né? Porque todo o workflow, né, de realizar a medição, resolver divergências, aprovar a medição, está incorporado dentro dele. Então, originalmente ele nasceu para dentro de casa. Hoje em dia, a gente tem Prodabel, né? É cliente apenas não é cliente nosso, do escritório de médicas, mas é cliente do Mesur, né? A gente tem Hightech, que é cliente do produto também. Eu tenho uma lista aqui completa dos usuários do Mesur, mas lá no site da Pato, se puder depois colocar o nosso site lá na descrição do vídeo, você encontra essas referências lá, né? perfeito. O Mesuro é possível fazer a medição em mais de quantos tipos de métricas tem? Como falar para nós sobre isso? O Leandro, ele suporta pontos de função em FIPUG, ele suporta ponto de função estimativo da mesma, ele suporta ponto de função indicativo da mesma, ele suporta ponto de função simples, ele suporta UST, ele suporta HST, ele suporta COSMIC, né? Eu confesso que a pergunta é o que ele não mediria, entendeu? Ele não mede quilômetro, não mede litro, né? Mas quando se fala de software, Tá, ele utiliza as principais medições para desenvolvimento de software, não é isso? exatamente, exatamente. O problema que a gente tem de evolução é a partir de um texto, né? Ele fazer a identificação das funcionalidades para fornecer a estimativa. Porém, é um negócio que nunca foi priorizado, porque o tipo de medição que a gente faz não é para dar uma estimativa. Os concorrentes internacionais do Mesu,
eles têm uma pegada bem diferente. No mercado internacional, as métricas, elas têm um papel preponderante de fazer estimativa, né? No Brasil, a métrica, ela tem um papel preponderante, não de fazer estimativa, mas de certo. prescrever qual vai ser a remuneração da contratada. Então, no cenário em que a métrica tem um papel de prescrever, é o tipo da coisa que a gente não se sente confortável de colocar na mão de uma inteligência artificial. Certo. Entendi. Interessante, hein? Então, a tendência é não partir para a inteligência artificial dentro dessa seara, né? Enquanto a gente não tiver uma comunidade usuária, né, cujo interesse seja estimativa, né, a gente não vai priorizar isso. Porque hoje o principal uso que a gente tem da ferramenta é suportar contratos, né? E aí você tem um nível de exigência que não é compatível com esse tipo de premissa, vamos dizer assim, né? Entendi. Perfeito. Muito bom. Carlos, outro detalhe que eu poderia, eu poderia dizer que essas instruções normativas que você citou aqui e as que eu estou utilizando também, por intermédio de orientação sua, elas podem servir ali como um guia de referência para a instituição governamental ali, ou não governamental, que queira ali elaborar o seu estudo técnico e o seu termo de referência e demais estudos. Entendo que pode e deve, porque é o que aconteceu no passado, é o que acontece, eu acho que sempre vai acontecer. Por exemplo, a IN04, ela surgiu originalmente no âmbito da administração pública federal, né? Hoje, se você olhar, o Ministério Público tem uma norma que é basicamente uma baseada na IN04, né? O CNJ, a mesma coisa, né? Então, âmbito federal, né? Tudo isso aí é âmbito federal. É, Você pega estados que têm uma maior complexidade, né? Se eles não têm normativo dessa natureza, eles buscam os mesmos objetivos, né? Então a gente vê em São Paulo várias licitações baseadas em pontos de função, baseadas em resultado, né? Porque beberam dessas fontes. Então, aquela coisa, conforme você vai diminuindo a escala, por exemplo, município, é muito mais difícil você, no município, ter um negócio desse. Município pequeno, né? O Brasil tem 5, 6 mil municípios. Tem vários municípios desses que você não. Você consegue, no máximo, contratar um pacote, né? Pacote de software. Agora, você ter a maturidade de governança para esse tipo de complexidade, né? Não é todo município que vai conseguir. Talvez município de São Paulo, município de Rio de Janeiro, né? Agora, aqui onde eu moro, por exemplo, em Vila Velha, certamente eles não têm essa estrutura de gestão, ou mesmo até o volume de demanda para conseguir seguir esses normativos, entendeu, Leandro? Entendi. Então, dentro dessa resposta, eu posso afirmar que a utilização dessas instruções como um guia de referência, ela está dentro das melhores práticas. Ah, não tem a menor dúvida. Porque é um trabalho que é fruto de gente que tem experiência concreta, né? É um negócio que não foi muito batido, né? Teve muita gente que era contra, teve muita gente que era a favor. Foi resultado de muitas forças operando ali para chegar naquela confluência, entendeu? Entendi. Ela tem diferenciais de flexibilidade,
em relação ao que tinha antes. Agora é aquela coisa, essa flexibilidade adicional que ela traz, para a coisa funcionar direitinho, você tem que ter uma melhor gestão de produto, né? Para a coisa funcionar direito. E se você não tiver, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter lá as horas rodando e a produção não acontecendo, né? Eu diria que a gente só vai saber se esse esquema aí de alocação e de sprint, né, está funcionando legal daqui a alguns anos, quando a gente já tiver alguns contratos fiscalizados, já tiver. É que nem a coisa do ST, né? O ST, até que surgir esse acordo lá do TCU, teve o ST rodando aí por 4 ou 5 anos, né? Então, eu vejo que hoje não virou nada, né? O mais seguro, na minha opinião, é continuar trabalhando com pós-função, né? É o que demanda menos envolvimento, vamos dizer assim, do gestor, né?